Olha, a Polícia Civil voltou hoje ao residencial Torquato Neto, na Zona Sul. Mais uma operação do Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado. Tem imagens aí? Coloca na tela as imagens, a operação de volta à residencial Torquato Neto, porque houve a primeira operação e as investigações continuaram, os desdobramentos acontecendo, que resultaram na segunda operação. A operação de hoje com prisões, apreensões. É a Joelma Abreu que está ao vivo. Traz a Joelma Abreu. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos detalhar agora, que nós mostramos os detalhes da primeira operação. Essa, claro, é uma continuidade desse trabalho que foi realizado pela polícia na primeira operação. Exatamente, Douglas. Boa tarde para você e boa tarde para quem nos acompanha. O nome da operação é Operação Retomada 2 do Draco 214. E o objetivo foi desarticular uma organização criminosa que estava invadindo apartamentos ali no residencial Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina. Segundo os agentes da polícia, segundo a Polícia Civil, o Draco, esses criminosos invadiam esses apartamentos populares, se apropriavam, ali dentro eles realizavam reuniões das organizações, eles se reuniam também para cometer crimes, roubos, tudo de violento na Zona Sul de Teresina. E a polícia já tinha feito uma operação, a primeira, no dia 6 de maio, e conseguiu prender 20 pessoas. Hoje, ela retornou ao mesmo residencial. O foco era uma quadra, um local ali chamado Babilônia. E a polícia tinha o objetivo de cumprir 144 mandados de busca e apreensão. Conseguiu prender 3 pessoas. 3 pessoas foram presas, uma delas, inclusive, com passagem pela polícia. E nós conversamos com o delegado Charles Pessoa, que ele explicou essa diferença no número de apreensões na primeira operação, no dia 6 de maio, e também hoje. Vamos conferir detalhes na reportagem. O dia começou intenso com o movimento policial no residencial Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina. A Operação Retomada 2, Draco 214, foi deflagrada pelo Departamento de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas, em parceria com a Polícia Militar. O objetivo foi cumprir 144 mandados de busca e apreensão e enfraquecer a atuação de uma organização criminosa na região. Todos nós temos conhecimento que o Torquato Neto é uma das prioridades do Pacto pela Ordem, então já tínhamos deflagrado algumas operações policiais com mais de 100 buscas e apreensões, mais de 20 indivíduos envolvidos com facções presos nas primeiras operações. Depois removemos uma série de pichações que fazem ou que faziam referência a essas facções naquele ambiente, naquele contexto territorial. O último sábado e domingo, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estavam novamente na região do Torquato Neto e hoje, dando continuidade a essas operações dentro do Pacto pela Ordem, retornamos ao Torquato Neto. A quadra conhecida como Babilônia foi o principal foco da polícia. Segundo os agentes, esse local estava sendo usado por facções para invasão de imóveis, roubos e outros atos violentos. Nesta operação foram presas 3 pessoas. O número é bem diferente da primeira fase da operação, em que 20 pessoas foram presas. Segundo o delegado, esse fato é um indício claro de que as ações policiais têm surtido efeito. Isso é justamente uma demonstração da eficiência desse trabalho da segurança pública do Pacto pela Ordem na região. Antes, a gente chegava e voltava de viaturas cheias de presos. Hoje, nós voltamos com viaturas praticamente vazias. Então, é um reflexo da eficiência desse trabalho da segurança pública. É uma demonstração de que esses espaços eles serão ocupados, habitados pelas famílias piauienses e não pela criminalidade organizada. O delegado reforça que outras ações já estão sendo planejadas e o modelo de intervenção no Torquato Neto será replicado em outras regiões para que famílias voltem a ocupar suas casas sem medo.
Pois é, segundo o delegado, essa diferença entre a quantidade de presos se dá pelo o efeito da primeira operação. Foi organizada uma grande operação, mas 3 pessoas foram presas, diferentemente da quantidade de presos na primeira operação. E o objetivo dessas operações, Douglas, é fazer com que essas famílias retornem a esses locais, que são casas compradas pelo programa Minha Casa Minha Vida, são casas populares, que muitas pessoas sonharam em ter esse lugar para morar. E por causa da criminalidade, do roubo, por causa da invasão desses apartamentos, tem gente que vendeu casa lá por 3 mil, 5 mil, 8 mil reais. Então, tem muita gente que, com esse trabalho da polícia, pode voltar a essas casas sem o medo, sem a insegurança nesse local. Joelma, pelas informações sobre a operação realizada, segunda operação realizada no Torquato Neto. Obrigado pelas informações. Tchau, tchau. Olha, essa questão da operação, volta aí, Fabrício, as imagens. Tem um detalhe, viu, meu primo? Primeiro, para você conseguir uma residência do Minha Casa Minha Vida, tem uma série de requisitos. Você tem que obedecer, tem que atender esses requisitos para conseguir uma residência no Minha Casa Minha Vida. Quando você atende os requisitos, aí tem também o que é proibido, as proibições. Quando você desobedece, ou seja, quando você pratica um ato que está em desacordo com o contrato que você assinou, esse ato que você decidiu realizar, ou seja, alugar a residência, vender a residência, você perde a casa. Perde a casa. Mas nesse caso, tinha comercialização, mas o foco maior era a criminalidade. Famílias, ou que negociaram, mas um número pequeno, eram expulsas mesmo, deixavam as residências por conta da criminalidade. Uma facção criminosa se adonou dos apartamentos. Rapaz, fizeram um churrasco lá com um boi roubado, viu? Com um boi roubado, gado roubado de uma fazenda, aí, de um local. Eles roubaram o gado, levaram para lá para comemorar uma ação criminosa que eles fizeram lá, que conseguiram roubar não sei quem, matar não sei quem. Enfim, é uma loucura, né? Então o Draco está colocando a casa em ordem. Literalmente. Você vê 20 presos, agora 3. E aí, você diz assim, já fizeram uma operação lá, mas tem que continuar. O delegado Charles Pessoa está corretíssimo. Porque é como o câncer. Você extirpa o câncer ali, você trata, resolve. Se não fizer um acompanhamento, o câncer volta. Sendo que a facção criminosa é pior do que um câncer, né? Pior. Então, tem que acochar, tem que voltar, avaliar a situação, como é, voltaram, não voltaram, se reagruparam, tomaram novamente as residências, estão praticando os mesmos crimes no residencial, porque daqui a pouco, rapaz, o residencial Torquato Neto vai ficar um bunker da facção criminosa, de tanto apartamento que eles conseguiram invadir e tomar da população dos legítimos donos.